Aleluia, que presença. Graças a Deus. Boa noite, igreja. Paz esteja com todos, amém? Vocês podem assentar no seu lugar. Podem ficar à vontade. Quero, na verdade, agradecer pelo momento. É um prazer, Lucas, Deus abençoe grande mais a sua vida, sua família. Só que não acabou não, você continua aqui. Vamos cantar mais. Eu quero trazer para vocês hoje essa palavra que eu tanto tenho trabalhado em meu coração, em minha mente. E todos esses momentos que nós estamos vivendo, através desse tema revelado ao meu coração, revelado ao coração da nossa igreja, eu me propus a viver de fato o que nós estávamos falando, nós estávamos pregando. Eu estava em um momento muito diferente na minha vida, aonde eu só cantava, aonde eu só vinha para o culto para tocar um teclado ou cantar, e saía só da minha boca. Meu coração estava em silêncio. E muitas dessas vezes eu chegava até a igreja, chegava até o vovô, chegava até a igreja com o propósito de adorar a Deus, mas eu não tinha força, eu não tinha aquilo que eu fazia antes. Eu fui me distanciando de muitas pessoas, eu fui deixando o meu social de lado. Só que eu tive um start. Todos sabem do problema que eu tive de saúde há mais ou menos 1 ano e pouco atrás. E depois disso eu comecei depois de quase morte, que eu sinceramente eu tive um trauma muito ruim na minha mente após aquilo. E depois daquilo, a minha vida mudou. Há tempos atrás eu soltei um vídeo no canal, onde eu falava que eu estava sendo um cristão ateu. Um cristão que estava na igreja, acreditava em Cristo, mas que não praticava aquilo que Cristo nos ensinava. Então eu me tornei um cristão ateu. E quando eu tive esse problema de saúde, eu comecei a rever muitas coisas na minha vida. E a principal dela é a questão da unidade da igreja. Quando Deus me deu esse tema, eu estava orando, estava clamando, pedindo a Deus socorro, porque o meu coração já não clamava, já estava em silêncio. E Ele falou algo ao meu coração sobre unidade, sobre Jesus no seu momento mais angustiante, seu momento mais difícil, que é quando Ele estava prestes a ser crucificado. Naquele momento angustiante, Ele parou, subiu até o monte e começou a orar. E lá Ele orou por 3 coisas. E a última delas foi sobre a unidade. Em um momento tão angustiante, Ele ainda parou para pensar em mim e em você. E nós muitas vezes temos tudo e esquecemos que Jesus, no seu momento mais difícil, Ele pensou em nós. E essa semana, enquanto eu me preparava, enquanto eu jejuava, eu fazia as minhas orações na madrugada, essa semana foi uma batalha espiritual tremenda.
Problemas que eu tive, que eu não imaginaria que aconteceria, que eu tinha que resolver. Doença. Meu filho Isaac está com um problema no ouvido já tem 4 dias. Uma infecção de ouvido que não passa. A Cíntia teve alguns problemas de saúde essa semana. Dores. Eu com dor de dente agora. Mas eu estou falando tudo isso não para te tocar emocionalmente, não para isso, porque eu estou blindado. Nós estamos blindados. Estou te falando isso porque existe um propósito maior em tudo. E hoje eu lendo uns artigos e eu vi uma mensagem, uma palavra sobre isso, sobre Jesus, sobre as dores de Jesus, que a Elizabeth Elliot, uma missionária belga, ela pronuncia, ela fala assim: Deus não protegerá você de nada que o tornará mais parecido com Ele. Você consegue entender essa palavra? Deus, Ele não vai te proteger daquela angústia, daquele momento que antecede aquilo que Ele preparou para você. E isso tocou meu coração de uma maneira tão forte, tão maravilhosa, que eu tive que trazer para vocês. Você pode estar vivendo um momento de angústia, solidão, dificuldade, mas coloque os seus joelhos diante da presença de Jesus e saiba que Ele tem um propósito para você, porque o que você está passando hoje, você vai vencer. Se humilhe diante dessa presença. E nesse propósito uno, nesse projeto uno, a nossa real intenção, além da unidade do corpo de Cristo, é nós se parecermos mais com Jesus. Se parecermos mais com Jesus, que é a nossa referência. Eu quero ler com vocês o texto de João, capítulo 17. Que trouxe a sua Bíblia. Abra no livro de João, capítulo 17. João 17, versículo 20. Vamos ler a partir do versículo 20. João 17, 20. A palavra do Senhor diz assim: a minha oração não é por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles, assim como nós somos um. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Que o Senhor abençoe essa palavra e traga ao seu coração aquilo que Ele preparou para nós. Irmãos, eu quero começar vocês com uma pergunta. E essa pergunta, ela me fez repensar muitas coisas. Que se Jesus tivesse mais um momento de oração antes de ir à cruz, o que Ele pediria ao Pai? Eu me fiz essa pergunta muitas vezes. E eu pensei, Ele não pediu templos maiores, Ele não pediu mecanismos, projetos
planos. Ele não pediu ali uma estratégia divina, sei lá, um anjo influencer fazendo um vídeo para nós aqui. Ele não pediu nada disso. Ele simplesmente orou por unidade. Orou por mim e por você. Esse é o detalhe. Ele orou por nós. Por nós. E no versículo 20, que nós acabamos de ler, fala: por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Por todos nós, aqueles que crerão nele, através da palavra. E a oração de Jesus mostra o que estava no próprio coração de Deus. E isso é o que nós vamos explorar hoje. A oração de Jesus mostra o que estava no coração de Deus. E quando nós falamos da oração que o próprio Jesus ora, nós vemos o valor espiritual que carrega a unidade. Jesus ora por isso. Olha o valor espiritual que carrega a palavra unidade. E nisso a gente entende que a unidade que Jesus expressa, ela era trazida ali, ela era uma expressão da Trindade. Porque ele ora ao Pai e logo em seguida ele fala: eu vou mandar o Consolador, eu vou mandar o Espírito Santo. E ele mostra a expressão da unidade através dessa Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se formando ali um exemplo de unidade. Isso cabe a nós, vale para nós, que quando nós unimos em espírito, nós nos unimos em espírito, nós estamos buscando viver a imagem e a semelhança dele, porque foi isso que ele pediu. E lá eu quero ler para vocês, lá em Gênesis, não precisa pôr no telão, eu vou ler rapidinho. Fala que Gênesis capítulo 2, versículo 18: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. E isso não é para casamento só não. Isso vale para todos nós, para toda a igreja, para a unidade da igreja. Deus, ele poderia ter mandado ali uma campanha, 12 dias de unidade com o pastor Adeilson. 12 dias de projeto de unidade com um sermão da montanha. Não, Deus mandou algo tão simples. Deus expressou algo tão simples para nós: a unidade, a comunhão. E mais específico, a forma como nós nos tratamos. E eu vejo que essa comunhão, essa unidade, ela é expressada como se fosse um outdoor para o reino de Deus. Eu lembro de antigamente, eu não quero ser muito saudosista aqui, eu também sou novo, eu não sou tão velho assim não. Mas eu lembro de antigamente que a igreja, ela tinha uma unidade tremenda. Eu falo tinha porque realmente isso está muito escasso hoje. Ela tinha uma unidade que eu presenciei pessoas que passavam na porta da igreja e pelo perceber do fluir da unidade do povo lá dentro da igreja, clamando ao Senhor em comunhão, essas pessoas sentiam algo e entravam para a presença de Deus, entravam na igreja. Eu já presenciei isso muitas vezes. O fluir da unidade chamava a atenção. Um outdoor do reino de Deus.
E isso nós precisamos voltar a essa essência. Precisamos voltar àquilo que nós vivíamos. Que quando a igreja se divide, o mundo até duvida de nós. O mundo duvida. Você vê muita gente aí não acreditando mais em Jesus, não acreditando mais no que a igreja pode fazer. Porque a percepção dos crentes sobre a unidade, ela só foi se esvairindo, só foi se acabando. E nós temos visto, eu vejo algo muito que me chateia, que é muitos pastores pregando e batendo em outros pastores, batendo em outras igrejas e quebrando o evangelho de alguma forma, batendo nos próprios crentes, nos próprios irmãos. Existe confronto, mas existe agressão das palavras também. Isso me entristece muito também. Claro que nós temos que ter maturidade de entender que existem cristãos aí que só é cristão para colocar na bio do Instagram ou algo do tipo. Mas o fato é que doutrinas são doutrinas, não salvam ninguém. Pessoas salvam pessoas. A unidade entre irmãos salvam pessoas. Eu não sou igreja. Lucas, você não é igreja. Mas quando eu e o Lucas estamos juntos, nós somos igreja. E nós somos igreja. E é isso que nós precisamos entender. Que quando a igreja se une, o mundo vê Jesus. Essa palavra ela já estava preparada há algum tempo antes de eu começar esse projeto. Eu estava meditando e organizando. E quando o pastor Rafael Grandene esteve aqui na última, ele pregou algo. E quase 20% daquilo que ele falou, eu já havia me preparado para falar também. E uma coisa que ele falou, que eu achei que é a sintonia do Espírito, né? Que a unidade, ela não é uniformidade. A unidade, ela não é o Luiz Felipe gostar de sorvete de morango e eu ter que gostar também, não. A unidade não é uniformidade. Você, sozinho, não é a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Por acaso você já viu, quando nós falamos de corpo de Cristo, a unidade do corpo de Cristo? Eu nunca vi uma orelha andando sozinha. Um braço andando, na verdade, na Bíblia mostra uma vez. Quando Pedro arrancou a orelha do soldado, ela saiu andando ali. A única vez, tá? Mas a orelha não anda sozinha. Ou você já viu um braço? A família Adams também, né? Na ficção existe. Porque nós somos parte de um corpo. E nesse corpo há diversidade. Porque tem o braço, tem os olhos, tem o nariz. Porque nós somos um corpo. Cada um é uma coisa. Cada um é diferente por um propósito. Tem gente que é a mão, né? Gosta de ajudar todo mundo. Tem gente que é os ouvidos, ouve as pessoas, ouve até demais, tem hora. Existe gente que pode ser só o dedinho da fé, o dedinho mindinho do pé da fé, mas que quando somem, fazem a diferença. A gente sente a falta dessa pessoa. E é isso que nós precisamos entender.
1 Coríntios 12 fala: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, porque eu não tenho necessidade de vós. Não. E a oração de Jesus para Deus está completamente ligada entre mim e você. É onde nós entendemos sobre essa unidade, porque ele diz no versículo 21, e diz assim: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Aí ele finaliza com uma palavra missionária para essa unidade, quando ele fala: para que o mundo todo saiba que tu me enviaste. E o Senhor aí ama da mesma forma que Ele me ama. Ele ama você da mesma forma que Ele me ama. Assim Ele fala. Quantos estão entendendo até aqui? Amém? E nisso nós temos que entender que a unidade, ela não é a ausência de conflito. Ela é a presença de perdão. Que nós sabemos que dentro de um corpo há os conflitos. Mas nós precisamos entender que também precisa haver a presença do perdão. Pedro e Paulo discutiram altas vezes. Os discípulos direto brigando para ver quem que era maior. Um para sentar à direita, o outro da esquerda de Deus, de Jesus. Barnabé e Paulo se separaram, brigaram. E hoje? Não volto mais na igreja não, o irmão esqueceu de me colocar no grupo de oração. Ele sabe que eu preciso de oração, #chateado. Eu estou lendo alguns livros, e um desses livros eu estou lendo que chama A Igreja Desviada. E nesse livro, é um livro de Charles Swindoll. Ele cita algo que é importantíssimo para o que nós estamos vivendo hoje. Ele fala que a igreja, ela não necessita de mais ou muitos mecanismos, ou novas estruturas, ou grandiosos eventos. É importante que tem, mas que ela não necessita disso. E ele fala que a igreja necessita de homens e mulheres que o Espírito Santo deseja usar. Homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que mantenham a unidade, para que seja um só Espírito. E esse Espírito, ele não quer agir em métodos, em mecanismos. Ele quer agir em pessoas, em homens e mulheres que se dispõem a sentir essa presença, a receber essa presença. Porque pode ter conflito, pode ter problema, mas haverá perdão. E Ele quer abençoar esses homens e essas mulheres de oração. O que mantém essa igreja é a oração. O que mantém a união dos membros é a oração. Vocês têm visto aí muitas pessoas reunindo em oração pela igreja. Pastora Tânia, tem um projeto de oração com todos os domingos ela tem esse projeto, e eu fico maravilhado com a presença que vem através disso. Homens e mulheres que estão dispostos a receber, a ter a presença de Deus. O trabalho do inimigo, do diabo, não é para que você saia da igreja, simplesmente, é que você permaneça aqui. Você pode ficar aqui, mas se você permanecer no natural, no carnal, porque viver no sobrenatural para ele é da concorrência, e para ele está tudo bem, se você está no seu mais natural possível.
E nesse mesmo livro, ele cita 4 coisas que eu achei maravilhoso, que é onde ele fala lá em Atos, que é onde os apóstolos ensinaram isso com excelência, com essência, que é a doutrina, a comunhão, o partir do pão e a oração. E quando nós falamos de doutrina aqui, é a pregação da palavra, o ensinamento da palavra de Jesus. A comunhão falada aqui é aquela koinonia, aquele momento de unidade que eles tinham, que era gerada através do Espírito de Deus, que foi deixado o Espírito Santo, o Consolador, e aquele Espírito trazia uma comunhão, uma koinonia, só que não para reuniões, para confraternização, para churrasco, não, pelo Espírito, comunhão, unidade pelo Espírito. E eles estavam ali compartilhando esses momentos de unidade, que Jesus tinha orado, antes de ir para aquela cruz. A koinonia, a vida compartilhada um com os outros, pelo Espírito. Havia momentos de dificuldades, de alegrias, mas havia comunhão. E na igreja a palavra de Deus não é apenas aprendida por pregação, existem os ensinos, mas a gente aprende muito a prática da vivência quando eu estou em comunhão, em unidade com meu irmão. Eu aprendo assim também. Ensino, comunhão, partir do pão e oração. Essa é a sua essência, crente. Essa é a sua essência. Deixa eu exemplificar algo aqui para vocês. E eu quero falar sobre o exemplo da unidade na adoração. Eu vou precisar de 4 ajudantes. Ô Hugo, vem cá. Wesley, você pode vir cá? Felipe, você troca com ele lá. Fica lá para ele. Lucas, vem cá. Ai, ai. 1, 2, 3. Romarito. Só ficar aqui, não precisa falar nada não. Pode ficar 2 de cá e 2 de cá. Hugo e Lucas de cá. Não, Hugo e Romarito de cá. Lucas e Wesley. O Hugo é o crente pentecostal, aquele que ora com fervor, aquele que ora com verdade no seu coração. Cada palavra que ele ora tem pelo menos 80 decibéis de altura. O glória dele ultrapassa esse teto. E ele ora com alegria no coração, e ele se sente livre nessa adoração dele. Ele se sente livre a adorar a Deus assim, e não importa com quem está do lado. O Romarito, ele é o crente mais tranquilo. Ele ora baixinho, calmo, com palavras profundas, momentos de orações bem extensos. E ele ora com verdade no coração. Ele adora em espírito e em verdade. E ele não se incomoda com ninguém do lado ou com o Hugo gritando. Ele não se incomoda. Ele se sente livre adorando assim. O Lucas, ele é o crente que também ora calmo, tranquilo. Confia.
Só que o Lucas, é um exemplo, tá? Só que o Lucas, ele ora com um olho aberto e o outro fechado. A metade das suas palavras é agradecendo a Deus pelo momento, ali baixinho ali. E a outra metade é mandando o Hugo calar a boca. Ele ora assim, o olho aberto, olhos fechados, e está orando. Está incomodado com a oração do Hugo. O Wesley é o irmão do reteté, que grita aí na presença e ora. Só que o Wesley, ele ora com os dois olhos abertos. A metade das palavras do Wesley é: Senhor, manda fogo para essa igreja, queima, e queima a vida do Romarito e do Lucas, que eu não estou nem ouvindo a voz deles. Ora com fervor, mas incomodado com a oração dos outros, incomodado com o jeito que os outros estão adorando, ou estão orando. O Espírito Santo, ele recebe qualquer adoração que o foco é Ele. Desculpa aí. Se o foco não é Ele, esquece. Ele recebe qualquer adoração que há verdade naquela adoração. E quando, só lembrando que a adoração não é só quando eu oro ou quando eu canto. A adoração é uma vida, é um estilo de vida. Estou falando sobre a oração para você entender. A sua adoração, ela pode ser como a do Hugo e como a do Romarito. Pois onde há presença do Espírito, há liberdade. Vocês estão entendendo? Amém. E nisso nós entendemos que a presença, a unidade, há diversidade. Tem diversidade nessa unidade, nessa adoração. É como você adora que vai definir se você está adorando verdadeiramente ou não. Amém? Amém. Você entendeu? Pode se sentar. Orando, batendo palma. Obrigado, gente. É um exemplo para nós entendermos e termos a maturidade de que há diversas maneiras de nós adorarmos a Deus em comunhão, não se incomodando com o irmão, do jeito que o irmão ora. Porque há diversidade nisso. Se o foco é Ele, meu irmão, o céu vai descer, o favor de Deus está sobre a sua vida. E nós precisamos ter essa maturidade de entender cada processo e vivenciar de fato esses momentos. E uma maturidade, quando eu falo maturidade espiritual mesmo, é suportar uns aos outros com amor. Eu lendo mais um livro, eu li muitos livros esses últimos dias, o livro do Luciano Subirá, e aonde ele explica algo marcante, e quando ele fala sobre a diferença de comer alimento sólido, né, que fala lá em Hebreus, ó. E ele fala que muitos cristãos, mesmo estando há anos na igreja, ainda não amadureceram. E lá ele fala que não é o tempo que produz essa maturidade, é a resposta à palavra de Deus. E esse exemplo falado, ele diz que os cristãos ainda precisam ser alimentados como bebês espirituais, porque eles não assumem responsabilidade nenhuma no reino, não buscam conhecer a Deus mais profundo, não tem um secreto, sabe aquele momento secreto que a gente precisa ter?
E eu, como vivia como um cristão ateu, eu estava nesse momento. Ou você acha, até mesmo hoje, que eu quero fazer isso aqui todo dia? Olha tanto que isso tanto que a nossa mente é complicada. Porque tem dia, ou melhor, todos os dias, eu não quero ler a Bíblia. Mas eu luto contra a minha vontade. Porque tem dia que eu não quero acordar ali 3 horas da manhã para orar. Ou melhor, todos os dias eu não quero acordar 3 horas da manhã para orar. Mas eu luto contra as minhas vontades. Trabalhar essa palavra de unidade na igreja. Eu fiquei deixando muito tempo. E nesse projeto eu tenho reaprendido, a lutar contra as minhas vontades. Porque a maturidade espiritual se mede pela minha obediência a Deus, mesmo quando eu não entendo o que Ele está falando, mesmo quando eu não entendo completamente nada. Eu estou aqui quase orando igual Jesus, Orou, que passa de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Faça a tua vontade na minha vida, na vida da tua igreja, Deus. Às vezes eu sou bem chato. Minha esposa que o diga, né, amor? Às vezes, o pessoal do louvor aqui também, às vezes nós temos conversado, e eu sou bem chato em algumas coisas. Mas eu tento ao máximo me policiar. Às vezes eu falo pelo propósito certo. Porque eu tenho buscado a viver, exercer essa maturidade que o Espírito Santo tem para mim. E maturidade não é por tempo. É pela resposta à palavra de Deus. Amém? Amém mesmo? Então fala para o seu irmão assim, nós estamos amarelinhos de tão maduros que nós estamos. Nós estamos amarelinhos de tão maduros que nós estamos. Você entendeu? Nós estamos amarelinhos de tão maduro. Às vezes você pode até achar ruim eu ficar falando fala para o irmão do lado. Mas esse negócio, gente, de ficar falando para o irmão do lado aí, pra você ter uma ideia, esse negócio incomoda. Mas até essa essência que tinha antigamente a gente parou de ter. Que isso chama-se vida de igreja. A unidade da igreja. Às vezes a gente até se incomoda porque nós pedimos para falar para o irmão do lado. Antigamente tinha muito isso, hoje parou um pouco. Mas nós precisamos voltar a essa essência. Mas repetir isso aí é tão chato, não vai mudar nada, não sei o quê. Mas é para te incomodar mesmo, porque se te incomodar faz você repensar. Muita coisa que você deixou de fazer. E uma igreja dividida, ela cansa o espírito, gente. Nossa. Uma igreja dividida, ela cansa. Tem uma história na Bíblia que eu considero ela bem forte. Mas ela vai fazer a gente entender um pouco sobre a unidade. É uma história que está lá em Juízes 19, que é onde a história que fala sobre o tanto que a falta dessa unidade, ela destrói uma comunidade, ela destrói uma nação. No capítulo 19, na verdade, muitos dos capítulos do livro de Juízes falava que Israel estava sem rei.
Ninguém governava naquela época, naquele momento. E no capítulo 19, Juízes conta uma história de um levita e a sua concubina. Os levitas eram descendentes da tribo de Levi, claro. E eles eram responsáveis por quase tudo dentro do templo. Pelo transporte das coisas da sinagoga, pela música, pela organização. Eles faziam praticamente tudo ali. E nesse capítulo de Juízes conta-se que esse levita, não tem um nome específico, ele casa com essa concubina. A concubina era uma mulher, era uma segunda mulher. Ele casa com essa concubina. E não era uma relação tão honorável assim. E conta que essa concubina o trai. Ela trai o levita e volta para a casa dos pais dela. Passado um tempo, esse levita vai até a casa dos pais dela e pega aquela concubina novamente para voltar para ele, para levar para casa. Então, chegando lá, o levita ele resolve trazer ela, mas estava tarde, e eles param em um lugar que eles estavam buscando, estavam indo para Gileade, em Jerusalém, na verdade, e não tinha lugar para dormir, não tinha lugar para ficar. Eles param ali numa praça, aonde um certo homem, um idoso, os convida para dormir na sua casa. E nesse período, enquanto eles estão na casa desse idoso, lá nessa estadia lá, os homens de Belial aparecem, cometendo crimes naquela noite. E nenhum desses crimes, eles abusaram dessa concubina e a mataram. No versículo 29, desse capítulo 19, a Bíblia fala que ele já estava em casa, ele pegou aquela concubina, levou ela para casa, morta, e ele pega ela e divide ela em 12 partes, 12 pedaços. Olha o tanto que isso é forte. Apesar dele se acovardar, de proteger a concubina, ele, indignado com aquela situação, divide ela em 12 pedaços e distribui um para cada tribo de Israel. E a sua intenção era se vingar. Já no capítulo 20, começa a história da falta de unidade dessa nação. Eles se unem, fazem ali uma reunião gigantesca ali, que acontece lá em Gileade. Investigam esse acontecido, o levita conta toda a história, dizendo por que separou os 12 pedaços e mandou aquela concubina dividida para cada tribo. Com essa história, com tudo aquilo, o que aconteceu? Guerra. Houve guerra em Israel. Eles começaram a lutar entre eles. A Bíblia fala que eles resolveram guerrear contra Benjamim. Porém, eles decidiram tudo aquilo sem orar. Não oraram, decidiram, fizeram aquela reunião, decidiram que ia guerrear, desceram contra Benjamim. E naquele momento eles oram. Vamos orar porque nós esquecemos de orar. Vai ter que orar, senão nós não vamos ter a vitória. Mas acontece que por 2 vezes eles são derrotados. Por 2 vezes morrem mais de 30 mil homens. E mais à frente, na terceira vez, antes deles descerem para guerrear mais uma vez contra Benjamim, eles fazem ali, resolvem orar, jejuar, sacrificar animais, ofertar. Após isso, eles descem até Benjamim, guerreiam e acabam saindo vitoriosos daquela batalha. Só que eu te contei essa história aqui para te mostrar o que a falta de unidade de um lugar faz com a nação, faz com a comunidade. Porque uma igreja dividida, ela cansa o espírito. Então fala para o seu irmão de novo.
nós somos um só corpo e um só espírito. Amém? É bom que nós tenhamos esses momentos. É bom que nós tenhamos confraternizações. É bom que nós tenhamos esses momentos sociais. Mas nós precisamos entender que não é o mais importante. O importante é que é a unidade em espírito. Um só corpo gera elos sociais. Um só espírito gera elos espirituais. A necessidade de sermos um só corpo e um só espírito. Confesso para vocês que eu sou um pouco falho nesses elos sociais aí. Eu sou muito caseiro, gosto muito de ficar em casa. Mas eu tenho resgatado isso. Tenho buscado resgatar isso no meu coração. Efésios 4, capítulo 4, versículo 3, fala assim, eu li isso no início do nosso culto do domingo. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não esperem que a unidade ela caia do céu. Ele fala, façam todo esforço para que vivam em unidade pelo vínculo da paz. E às vezes esse esforço não é responder lá no grupo da igreja, então tudo bem, não. Às vezes é perdoar. Às vezes até sem o outro pedir desculpa. Até parece muito clichê as coisas que a gente fala aqui, né? Mas nós esquecemos muito disso nos últimos tempos. Muito sobre essa unidade. Agora pega isso. A unidade, ela atrai o favor de Deus. Experiência própria, tá? A unidade, ela atrai o favor de Deus para a sua vida. Eu tenho vivido dias bons demais, maravilhosos nessa presença, e entendido o que é essa unidade da igreja. E eu acredito que vocês também, vocês têm visto isso também. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Só que o mais importante está no final desse versículo, que fala assim: e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Porque onde tem unidade tem bênção. Olha isso, olha que bênção. Aonde tem unidade tem bênção. Às vezes tem muita gente orando, você deve estar orando por um milagre, mas primeiro você precisa liberar o perdão e alinhar o coração com seu irmão. Você consegue entender isso? A unidade ela começa no seu coração, meu irmão. A unidade ela começa no seu coração. Romanos 12:18. Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Vou repetir. Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Está com pendência? Resolve. Ofendeu, pede perdão. Libera perdão se for ofendido. Faz a sua parte. Bate a poeira nas suas mãos. Bora trabalhar. Bora seguir. Mas é muito difícil. Se fosse fácil. Se fosse fácil aqui, eu acho que todo mundo já estava no céu aqui. Pratique essa honra. Romanos 12:10. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Em vez de falar demais, de liberar palavras que não convém, elogia. Ora por esse irmão. Não compete não. Porque essa honra que você dá,
ela é uma cultura de Jesus, é uma cultura de Deus, é uma cultura do reino. Pratique honra, preferindo-vos em honra uns aos outros. Agora é muita Bíblia. 1 Pedro 4. Cada um exerce o dom que Deus recebeu o dom que recebeu para servir aos outros. Se você toca, sirva. Se você prega, sirva. Mas se você cozinha bem, sirva. Se você sabe ouvir, sirva. A unidade, ela floresce quando nós paramos de perguntar o que eu recebo e começamos a perguntar o que eu posso dar. Olha, você entendeu isso? A unidade, ela floresce em você quando eu paro de perguntar o que eu vou receber. E começo a perguntar assim: o que eu posso dar? Já estou encerrando. Já falei demais. Eu quero que você feche os seus olhos nesse instante. O pessoal do louvor, se quiser subir. Por fim, eu quero que você entenda que a cruz de Cristo foi a maior expressão de unidade. Fique de pé no seu lugar, com seus olhos fechados. Até mesmo aqui, nesse culto de celebração, nós estamos honrando e lembrando o que Cristo fez por nós. A cruz, ela não é só um símbolo, não foi só um símbolo do sofrimento, ela foi uma revelação do amor, do máximo amor de Deus por nós. Ali, Cristo carregou todo o nosso pecado. Apague as luzes, por favor.